Tá, meus irmãos, nós vamos para a nossa devocional nessa manhã, e para isso eu convido você a abrir a palavra comigo no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Provérbios 30, 12. Apenas esse verso. Provérbios, capítulo 30, verso 12. Diz assim a palavra: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Esse verso, meus irmãos, pequeno e tão profundo, define para nós que aqueles que foram lavados da sua imundícia, e por imundícia aqui nós devemos entender pecado, ou seja, aqueles que foram lavados do seu pecado têm uma característica: eles não veem a si mesmos como puros. Olhando para essa verdade de forma mais ampla na Escritura, é certo nós dizemos assim: quem é lavado no sangue de Jesus não é puro aos próprios olhos. E a verdade contrária a essa, mostrada no texto, ou o outro lado da moeda, é que aquele que se vê, se enxerga, se considera puro, no final das contas, não está lavado no sangue do Senhor Jesus. Esse texto nos faz lembrar da importância da doutrina da depravação total na Escritura como um todo. Essa doutrina, meus irmãos, nos ensina que todas as áreas da vida estão manchadas pelo pecado. Veja bem, a palavra depravação total não significa que nós somos totalmente depravados, porque se nós fôssemos, esse mundo seria insuportável. Mas significa que nas diversas áreas da vida nós temos a mancha do pecado, e o pecado está presente em todas elas. Mas o homem sem Cristo não vê isso. E com dificuldade, aquele que está em Cristo Jesus vai enxergando aos poucos a profundidade da sua depravação. Alguns exemplos pessoais de irmãos que começaram a entender isso aos poucos, e é curioso como isso acontece no coração. Eu me lembro do seu Nicola, nosso irmão Nicola, falecido irmão Nicola, que já está com o Senhor. Quando ele começou a vir para a igreja e eu ouvi a pregação da palavra, ele estranhava esse termo, depravação total. Eu me lembro que depois de uma escola dominical, quando a gente tocou no assunto durante a aula, depois da aula ele veio falar comigo, dizendo assim: pastor, é isso mesmo, nós somos depravados. Não é possível, pastor. Depravado, essa palavra é muito forte. Me lembro também que num trabalho da UPH que nós estávamos fazendo num tempo de frio como esse, fizemos aqui uma sopa e fomos distribuir junto com agasalhos. E aí, conforme fazíamos isso, falávamos um pouco do Evangelho. O nosso irmão presbítero Sérgio se abaixou perto de um morador de rua, entregou a ele uma marmita de sopa e um agasalho, e disse se podia conversar um pouquinho com ele. E ele disse que podia. E o Sérgio começou dizendo assim: então, nós somos pecadores e precisamos de Deus. A hora que o Sérgio falou, nós somos pecadores, eu me lembro da resposta daquele morador de rua: e eu não, de jeito nenhum. Uma das nossas irmãs aqui da igreja, na tentativa de evangelizar os seus pais que não conhecem a Cristo, contou um episódio muito interessante. Ela estava falando sobre
a verdade do pecado, a verdade de que nós somos, sem Cristo, totalmente depravados. Todas as áreas da vida estão manchadas pelo pecado. E é impossível pregar o evangelho sem pregar isso, não é? E falando com o seu pai discordava, dizendo que não, de jeito nenhum, ele era um homem bom. E aí ela contou que, naquele momento em que ela falava, chegou uma pessoa na casa e começou a elogiar aquele homem, o pai da nossa irmã. E começou a falar o quanto aquele homem era bom, altruísta, quanto ele era capaz de expressar amor, bondade. E depois que esse rapaz foi embora, o pai vira para nossa irmã e diz: viu só, eu sou um homem puro. E a resposta dela foi: o senhor não é puro coisa nenhuma, e se você continuar pensando assim, você vai para o inferno. E aí ele falou uma palavra feia para ela e acabou toda a pureza. A verdade, meus irmãos, é que sem que Cristo tome nossa mente e nosso coração, nós não vamos enxergar isso como a palavra diz. E de alguma maneira nós vamos ficar buscando alguma pureza em nós para nos justificar, mesmo que diante dos outros e não diante de Deus. O jeito, muitas vezes, de nós dizermos isso, mesmo sem usar essas palavras, eu sou puro, é pensar o quanto nós não somos tão ruins quanto outras pessoas. E de alguma maneira isso nos traz paz e nos faz sentir que nós somos justos. E esse é o engano do qual esse texto nos alerta. Há um pastor que escreveu uma frase sobre isso, sobre essa ideia de nós buscarmos justiça na comparação, e ele considera pecados conhecidos, né? Vícios, roubo, assassinato, perversão sexual. E com alguma adaptação a frase fica assim: o alcoólatra diz: eu bebo, mas não fumo maconha. O que fuma maconha responde: eu fumo maconha, mas pelo menos não cheiro cocaína. O que cheira cocaína retruca: eu cheiro cocaína, mas não uso crack. O que usa crack se esquiva: eu uso crack, mas não roubo. O assaltante minimiza: eu roubo, mas não mato. O assassino intera: eu mato, mas não estupro. O estuprador complementa: eu estupro, mas pelo menos não sou pedófilo. E assim por diante. Nós estamos falando de pecados que são considerados socialmente como pecados gravíssimos. Mas há outros que talvez se envolvam com o nosso proceder. E o mesmo raciocínio pode ser feito. E assim, meus irmãos, os homens vão buscando reconhecer algum tipo de justiça própria, mesmo que a mais cega e enganosa possível. Em Romanos 3, versos 19 e 20, a palavra nos mostra que Deus, ao revelar sua lei, revela justamente para que nós tenhamos noção de que nós não somos puros, que nós somos culpados, impuros, sujos. E isso fica claro não simplesmente em comparação com outras pessoas, mas diante do Senhor. Romanos 3, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O Evangelho, meus irmãos, começa assim, com o pleno conhecimento do pecado. Relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo começa assim, com pleno conhecimento do pecado. E quanto mais nós nos colocamos diante do espelho da palavra, mais nós vamos perceber que não somos puros, coisa nenhuma, nem melhores do que os piores que nós conhecemos, mas que nós somos pecadores, terríveis pecadores, impuros, merecedores da ira e da condenação de Deus. E aqui, eu quero, de forma muito objetiva,
falar de 3 verdades para serem aplicadas à nossa vida diante desse texto, diante de Provérbios 30, versículo 12. E as 3 verdades são: a primeira, para que você enxergue a grandeza de Cristo, você precisa enxergar a grandeza do seu pecado. Uma convicção pequena sobre o seu pecado vai te fazer enxergar um Cristo pequeno. E um Cristo pequeno é o que ele não é. Portanto, se você se mantiver assim, com uma visão diminuta sobre a sua verdadeira impureza, você nunca vai ver Cristo como ele é. A glória de Cristo, a glória de Deus no conhecimento de Cristo, que se revela na face de Cristo, segundo a palavra de Deus, vem, meus irmãos, uma vez que nós enxergamos a profundidade da nossa depravação. E só então, cientes desse problema e da sua profundidade, é que nós vamos correr para Cristo. E correr o mais rápido possível, porque nos assombramos quando olhamos para dentro de nós. Segunda coisa, aparentemente estranha, mas eu vou explicar. Não se limpe antes de ir a Deus. Existe uma compreensão comum de que eu preciso, antes de fazer uma oração, pelo menos me purificar, porque senão Deus não vai ouvir a minha oração. Antes de ir ao culto, me purificar, porque senão Deus não vai receber o meu culto. Antes de ler a palavra, me purificar, porque senão eu não vou entender nada dela. A ideia, meus irmãos, de não se limpar antes de ir a Deus, ela é verdadeira porque não é possível se limpar antes de ir a Deus, justamente porque é Ele quem nos limpa e é nele que nós somos perdoados, santificados, purificados do nosso pecado. Pensar que é possível se limpar antes de ir ao Senhor é estar debaixo de um engano, de que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos contra a nossa culpa e pecado diante do Senhor. É Ele quem limpa o seu coração, é Ele quem te perdoa, é Ele quem te justifica, é Ele quem mantém você justificado em Cristo Jesus. A sua justificação em Cristo, inclusive, foi para que você fosse limpo e considerado limpo na presença de Deus. Não cai no engano de tentar se limpar antes de buscar o Senhor, porque é buscando ao Senhor que você é limpo. E terceira e última coisa, não permaneça sujo, mas vá a Deus. Há uma compreensão errada, meus irmãos, que pode surgir a partir da depravação total, da doutrina da depravação total, quando mal compreendida. Essa compreensão errada é que nós podemos permanecer sujos, porque de fato nós não somos puros e nem devemos ser aos nossos próprios olhos. Nós somos justificados em Cristo, perdoados em Cristo, purificados no Senhor Jesus, e nós devemos permanecer buscando essa pureza até o fim. Nesse sentido, é possível complementar aquela frase inicial tão importante da seguinte maneira: quem é lavado no sangue de Jesus não é puro aos próprios olhos, mas está sendo purificado. Quem é lavado no sangue do Senhor Jesus está sendo purificado. E isso significa luta contra o pecado, abandonar algumas coisas na vida, abraçar o relacionamento constante com o Senhor. E tudo isso no poder da graça de Deus que está à disposição daqueles que estão em Cristo Jesus. Queria que você guardasse isso, essas características de quem é verdadeiramente lavado no sangue do Senhor Jesus. Concluindo, quem é lavado no sangue de Jesus não é puro aos próprios olhos, mas quem é lavado no sangue do Senhor Jesus está sendo purificado.
Senhor, nós pedimos, ó Pai, que Tua palavra permaneça em nós e nós nela. E que nós saibamos, ó Pai, a partir do poder que vem da Tua palavra, que é usada pelo Teu Santo Espírito, olhar para nós como nós realmente somos, impuros, sujos, cheios de culpa, mas que isso, ó Pai, nos faça olhar com a urgência máxima que tivemos para o Senhor Jesus. Quando olhamos para nós mesmos, encontramos grandes pecadores, mas quando olhamos para Cristo, encontramos um grande Salvador, e Ele é capaz de nos salvar totalmente dos nossos pecados. Portanto, Senhor, não nos deixa cair no engano de sermos puros aos nossos próprios olhos. Assim como, ó Pai, nós pedimos, não nos deixa cair no engano de achar que nós podemos permanecer sujos diante do Senhor. Mas nos mostra, esclarece diante de nós a verdade maravilhosa de que estamos sendo purificados. E que isso significa luta verdadeira contra o pecado. Abandono de tantas coisas necessárias. Abraçar a vida com o Senhor, no poder da Tua graça. Porque aqueles que são lavados no sangue de Cristo não se consideram puros, ó Pai, mas estão sendo purificados no poder da Tua graça sobre nós. Abençoa, Senhor, nossas vidas nessa verdade, nosso coração, e ainda mais ainda nessa manhã, quando retornaremos à Tua palavra para aprendermos dela. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.